Quais os tratamentos para as mulheres que sofrem com os miomas? Quando a cirurgia é necessária? E essa dúvida veio da amiga Paula Cíntia, que sugeriu esse tema para o Manhã Total. E eu estou recebendo aqui hoje o ginecologista Rodrigo Manieri Rocha. Rodrigo, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, muito um prazer. E a Paula está preocupada em relação a essa questão da cirurgia. Ela falou que está com um pouco de medo, se pode ter algum efeito, alguma consequência. A cirurgia se faz necessária quando e quais são aí os benefícios, de repente? Assim, os miomas são problemas muito comuns, né? Uma parte das populações aí vão ter mais de 50% das pessoas, das mulheres, né, com alguma alteração. O mioma é um tumor benigno do útero, ele vem da musculatura própria do útero, é uma doença genética, né? Então a pessoa, não tem nada que a pessoa faça ou deixe de fazer que vai evitar, né, a presença dos miomas. A maior parte deles são assintomáticas, não causam nenhum problema, não causam sangramentos excessivos, não causam dor, dificuldades para engravidar, nada disso. Mas alguns podem causar todos esses problemas, dor, sangramento e dificuldade para engravidar, a depender do tamanho que eles têm, mas fundamentalmente do posicionamento onde ele fica no útero. Os miomas que ficam fora do útero geralmente não causam problemas, mas os miomas que ficam mais dentro da cavidade do útero, aí esses são mais problemáticos em todos esses sentidos, né? Em termos de dor, sangramento excessivo e às vezes dificuldades para engravidar. O doutor Rodrigo até mandou uma imagem para a gente para que nós possamos entender justamente aí a questão dos miomas. Ali eles estão de que forma? Rodrigo. Então, aquela imagem ali que eu não sei como é que está na televisão em casa para o pessoal, mas o da esquerda ali é a posição do útero, né? Só para as pessoas saberem onde é que o útero está. Ao lado da direita ali é uma foto clássica de um dos livros de anatomia clássico que a gente tem. E vocês podem ver que esses nódulos, né, eles podem estar em todos os lugares do útero, desde a parte bem interna dele, né, que a gente chama de endométrio, até no meio da musculatura, que são os miomas intramurais chamados, né? E miomas por fora do útero, aqueles pediculados, né? Então, esses por fora não causam nenhum problema. Agora, aqueles específicos que ficam ali dentro do útero, aqueles ali podem causar bastante dificuldade. Então, uma boa parte das necessidades que a gente tem de correção cirúrgica estão relacionadas a esses miomas mais internos, né? Mesmo, vamos supor, né? Existem pacientes com essa quantidade toda aí de miomas, se for o caso, né? Mesmo nessas condições, é possível sim a gente fazer cirurgia conservadora, não necessariamente é necessário retirar o útero. A gente pode, né, retirar só os miomas, tentando preservar o útero para preservar a função reprodutiva daquela mulher. E, na imensa maioria das vezes, a gente consegue resolver essas questões cirúrgicas com cirurgia minimamente invasiva. A gente pode fazer essas cirurgias por laparoscopia ou por cirurgia robótica, na imensa maioria dos casos. É uma minoria que vai acabar precisando de uma cirurgia um pouco mais extensa, com necessidade de cirurgia aberta, né? Deixa eu trazer a Raquel, né? Ela tem 42 anos, está lá em Uberaba e descobriu 3 miomas lá em 2015. Ela tem um que é bem maior. A cirurgia resolveria e aí ela poderia engravidar? Isso, então, exatamente. Precisa inicialmente verificar, né, se esse mioma de fato está causando alguma dificuldade para ela engravidar. Se estiver causando alguma dificuldade para engravidar, aí sim pode ser feita a cirurgia da remoção só do mioma e manter o útero com a sua função primordial, que seria a gestação. Existem alguns cuidados a serem tomados, mas é possível sim, cirurgia conservadora é possível sim, é possível remover o mioma e preservar o útero dela para que ela possa engravidar na sequência. E além da cirurgia, quando ela é indicada, ok, né? Trazendo tudo isso que você nos contou. Nós temos alguns outros tratamentos que podem resolver? Temos, sim. A depender das circunstâncias, né, muitas mulheres vão acabar melhorando com tratamentos hormonais. Então, existem vários medicamentos baseados em hormônios que podem trazer conforto para elas, né? Então, diminui o sangramento, diminui a dor e, dessa forma, a gente faz um tratamento clínico dito, né, não necessariamente cirúrgico. E, como esses miomas eles têm uma correlação muito forte com a estimulação hormonal, na menopausa, quando os hormônios já não são produzidos da maneira adequada, a tendência, né, da atividade dessa doença aí é ficar menor. Então, muitas mulheres acabam melhorando espontaneamente, diríamos assim, por causa da menopausa. Então, esses tratamentos eles podem ser utilizados para levar, né, o paciente até essa fase, aí ela entra na menopausa naturalmente e ela evita um procedimento cirúrgico, por exemplo. Vamos supor que ela já esteja, né, com a prole constituída, já tem os filhos e não quer engravidar, não tem nenhuma outra situação nesse sentido.
A gente consegue sim, tanto com hormônios de via oral, medicamentos injetáveis, DIU com hormônio. Então tem várias alternativas, né, que podem ser utilizadas evitando o procedimento cirúrgico. Era a pergunta da Giovanni aqui conosco, você já respondeu. Agora, Raquel Soares quer saber o seguinte, eu até ia te trazer isso também, qual que é a causa dos miomas? Qual a origem deles e por que eles causam tantos transtornos, né, para a mulher? A origem é genética. É genética. Né? Então, a pessoa já nasce com essa chance. Se você for olhar em termos de etnia, né, algumas raças aí têm uma quantidade maior de ocorrência desse tipo de problema. Então, as mulheres de raça negra, as mulheres hispânicas e as asiáticas têm mais chance de ter esse tipo de problema. Eles surgem, né, justamente por causa dessas pequenas mutações genéticas ali que a pessoa já nasce com elas. Né? E como eles são muito frequentes, né, eles acabam causando dificuldade para muitas pessoas. A parte menos pior é que a maioria deles são por fora do útero, então tem muita gente que talvez passe a vida inteira sem nem saber, né? Atualmente, como a gente faz muito mais diagnóstico, né, o ultrassom revolucionou o diagnóstico dos miomas, então como a gente tem uma capacidade muito grande de identificar esse tipo de lesão através do ultrassom, então muito mais pessoas hoje em dia sabem que tem, né? Mas uma parte muito significativa das mulheres vai ter um mioma e não vai ter sintoma nenhum e ela não precisa nem ficar preocupada, né? Pode levar ao câncer? Se não cuidado, doutor Rodrigo? Não, a gente a gente tem uma frase interessante que a gente fala já há algum tempo, né? E vem do professor meu, do professor Jurandir, ele fala assim, câncer de útero nasce câncer de útero. Então, um mioma não vira um tumor maligno. Existem alguns tumores malignos de útero, que são os sarcomas, que eles se parecem com miomas, né? Eles são um nódulo da mesma forma, mas tem uma série de características que ao ultrassom a gente consegue identificar bem que eles são malignos, né? Mas esse é um tumor que já nasceu entre aspas, né, maligno, não foi um mioma que se transformou num câncer. E se a gente fosse ver, né, nessa questão populacional, como a quantidade de pacientes com mioma é muito grande, a gente teoricamente, né, teria que ter uma incidência de câncer de útero muito maior. E não é isso que acontece. Que é diferente do câncer de colo de útero, que não é do câncer da parte superior do útero, né? Que esse câncer do colo do útero vem do vírus HPV e não tem correlação alguma com os miomas. Então, não tem risco aumentado de câncer, não. Para a gente fechar, diante de tudo isso que você traz de esclarecimento, o estilo de vida também interessa muito? Também o estilo de vida ele pode influenciar nos sintomas, né? Então, uma mulher que está acima do peso, com alterações metabólicas, sedentária, ela tende a ter um processo inflamatório no organismo maior, então esses sangramentos menstruais, essas alterações são mais desconfortáveis, né? Então, ela fazendo dessa forma, ela pode reduzir os sintomas. Só que o mioma é uma doença fundamentalmente genética, então é quase que um pouco independente do estilo de vida, né? Entendi. Então, no final das contas, mesmo com um estilo de vida muito regradinho, muito certinho, uma pessoa ainda assim pode desenvolver miomas da mesma forma. Mari, posso trazer mais uma pergunta aqui rapidinho para o doutor Rodrigo? A nossa amiga que tem 56 anos tem 5 miomas, sente dores diariamente. A mãe dela morreu de câncer provocado pelos miomas, né? Qual o perigo? A Maria de Fátima, aqui de Uberlândia. Maria de Fátima, assim, talvez essa informação, né, de que a mãe teve câncer por causa dos miomas, ela esteja um pouco equivocada, né? Mas ela nessa fase, né, com 56 anos, provavelmente ela não deve ter muito desejo reprodutivo. Se ela tem muitas dores ocasionadas pelos miomas, ela seria uma forte candidata a se pensar em cirurgia de remoção do útero, né? Ela tenderia a ter um benefício bastante grande com o procedimento cirúrgico, sim. Esse é o Dr. Rodrigo Rocha, ele que é ginecologista, conversando conosco sobre miomas. Mais uma vez, obrigada, Rodrigo. Boa semana. Eu que agradeço. Fica com Deus.